Gente, tudo bem? Olha só, gente, vocês me pediram algumas previsões, principalmente sobre a Paola Oliveira e sobre a Virgínia. Essa questão dela voltar aí a ser a rainha da bateria, enfim, né, toda essa questão. E vocês estão pedindo, mas será que era o Diogo que não deixava ela participar e por isso que ela vai retornar? O que tá acontecendo, né, nessa questão Paola Oliveira? Por que ela retornou com essa questão carnaval? Vamos lá, então, baralho abençoado, baralho que nos traga somente a verdade. Vamos saber, então, por que a Paola Oliveira está retornando para ser, eu acho que é representante, né, gente, alguma coisa nesse sentido, que eu vi em algumas matérias ali. Ela se arrependeu, foi por causa do Diogo. Vamos ver se é um arrependimento ou se foi o ex que não deixava, né? O que aconteceu nesse quesito? Vamos lá, espiritualidade, somente a verdade. Oliveira. Carta 35, virada de cabeça para baixo. Carta da torre. Carta da casa. Carta da árvore. Das nuvens. Carta da aliança de cabeça para baixo. Sim, tá? A gente teve uma questão aí em relacionamento, tá? A sensação que me vem muito não é que ele tinha ciúme, tá? Porque aqui não me mostrou a carta do urso nem nada disso. A sensação que eu tenho, porque tem muita... eu sempre falo pra vocês que quando as cartas estão de cabeça pra baixo, tem algum sentido, tá? Representa o lado ainda mais negativo. Deixa eu colocar essa foto mais pra cá pra aparecer pra vocês verem. Representa ainda o lado mais negativo da coisa, tá? Então, o seguinte, gente, teve um pouco de ciúme, tá? Não é porque ela se arrependeu e quer voltar e coisa assim nesse sentido. Ela sempre quis estar ali. Então, pra vocês verem que eu não tô mentindo, tá? A carta da aliança fala muito do relacionamento, né? Fala muito dessa questão... Como eu falei, não é que ele era ciumento, mas não era uma coisa que agradava a ele, então talvez para evitar algum tipo de briga nessa questão ela saiu fora, mas era uma coisa que ela gostava muito. Então é algo que diz respeito à questão do relacionamento, sim. Gente, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o Brasil e o mundo, né? Pra quem me segue faz anos já, né, sabe que... eu venho falando há muito tempo sobre isso. Então, assim, esse vídeo é muito importante que você compartilhe com o vizinho, com o primo, com o tio, com o pai, com todo mundo, porque tem informações bem importantes aqui que é necessário para o Brasil e o mundo, tá? Então, vamos recapitular. Lembra que eu sempre falo para vocês, gente, se vocês puderem fazer um estoquezinho de alimentos, se vocês puderem levar essa questão mais a sério, leve, tá? Por quê? Eu quero fazer vocês lembrar de algumas coisas, tá? Antes de eu fazer as previsões. São visões, na verdade, tá? Não vou usar o baralho porque são clarividências e profecias e revelações que os mentores, enfim, me passaram. Vocês já sabiam que eu falei pra vocês que a Venezuela iria ser atacada na surdina, na calada da noite. Ai, mas é óbvio, está nos noticiários. Não, não é óbvio, porque eu venho prevendo isso já faz tempo, né? Quem me conhece sabe. Outra coisa que vai acontecer é que eu falei pra vocês da divisão dos países, né? Que iria ficar uns países do lado, dois de um lado e dois de outro. E que um homem iria ter uma fala mal colocada, gerando uma repercussão negativa. O que vai acontecer? Agora, gente, a China, tá? Eu vejo muito a China, ela tentando meio que entrar em uma discussão, tá? E que já tá acontecendo, tá? Só que eu vejo, como que eu posso explicar pra vocês? Que o que parece, que o que parecer lá na frente que vai estar certo não vai estar. Por exemplo, agora... a China vai requerer algumas explicações, que já está acontecendo, né? Que eles pediram para soltar o Maduro em 24 horas, enfim, aquela coisa toda. Só que acontece.
vai entrar mais um país no meio. E lembra que eu falei para vocês sobre a Alemanha, que eu venho falando já há 5 anos? O que vai acontecer? A Alemanha já está preparando os seus soldados, eu venho falando isso há 5 anos para vocês, para uma possível G. Então, gente, na minha visão espiritual, pelo que os mentores me mostram, a pior parte para nós vai ser, eu creio que lá por abril. Por quê? O que vai acontecer, Chá? Acontece que o Lula, hoje em dia, ele se diz, eu não diria amigo, mas pelo que a gente vê, né, nos noticiários, ele é meio que mais pro lado do Maduro, vamos dizer assim, tá? Me perdoe porque eu não entendo de política, eu sou a partidária, isso aí vocês já sabem, né? E sem julgamentos, tá, gente? Tô passando minha visão de espiritualista, mais nada. O que acontece? Ele vai pegar, tá? E vai, um deles, ou o Maduro ou ele mesmo, vai se revoltar um contra o outro. Tipo assim, o que era pra ser uma amizade, entre aspas, né? No caso, vai ter uma reviravolta. E aí esse cara, o Maduro, ele tende a contar algumas coisas que vão prejudicar o Lula de uma forma grandiosa. Vocês já sabem que lá na frente eu previ pra vocês o desencarne do Maduro. Isso vai acontecer, tá, gente? Porque isso foi algo que eu vi, como eu falei pra vocês, através de uma canalização do Reiki. Só que onde que nós entramos nisso tudo? Nós entramos na parte Q, tá? Eu vou fazer um outro vídeo porque esse vai ficar meio longo, tá? Pera aí. Nós entramos na parte Q. A questão da alimentação, tá? Lembra que eu falei pra vocês que iria ter muitas mudanças referente à alimentação. Nós sabemos que o nosso país, Brasil, é o celeiro do mundo. Que nós temos, graças a Deus, muitas riquezas, né? Que nós somos um país muito abençoado por Deus em todas as esferas, tá? Mas o Trump, minha gente, ele não vai se contentar com pouco. Ele está de olho em algo que é nosso faz muito tempo e vai surgir aí aqueles acordos que eu venho falando com vocês. De primeiro momento vai dar a impressão que os Estados Unidos e o Brasil meio que brigaram. Tá? Presta bem atenção no que eu estou revelando para vocês. A sensação que eu tenho é que de momento vai dar a impressão que os Estados Unidos e o Brasil brigaram. Sabe aquelas tretas, aquelas coisas assim, mais ou menos isso? Só que depois a gente vai ter uma surpresa. Porque eles tendem a fazer uma parceria. E essa parceria vai requerer algumas coisas nossas, né, dos brasileiros no futuro. Então, gente, isso que tá acontecendo em 2026, eu já venho falando pra vocês há muito tempo. Inclusive, em 2024 eu falei, gente, 2024, 2025 vai ser uma preparação para 2026. E vocês têm que cuidar com tudo. Por quê? O que eles vão querer agora? Colocar pavor no público. O sistema vai querer... Lembra que... gente, essa frase que vocês mais ouviram eu falar, que era o seguinte. Eles vão querer que a gente escolha um lado. Enquanto nós estamos escolhendo um lado, eles estão aprontando. Então, vai ter uma reunião onde eles vão decidir coisas por nós. Desde o que diz respeito à educação, até a questão alimentação, tá? A questão tecnologia. E tem um outro país pequeno que ele tende a mostrar as caras também nos próximos meses. Mas o que me preocupa muito é a questão da Alemanha. Porque quando a Alemanha entrar com uma briga com outros países, gente, eu tô falando pra vocês, não vai ser uma briguinha. E eu quero relembrar também aqui pra vocês uma previsão que eu venho falando há muito tempo também, que eu via uma bandeira sendo queimada. O que aconteceu esses dias? O que aconteceu? Onde é que queimaram a bandeira esses dias?
Então, gente, preste atenção nas próximas previsões. Esses vídeos vão ficar bem longos, mas eu vou colocar eles por partes para que vocês possam entender. Então, o único papel de vocês é curtir, comentar e compartilhar. Bom, que a história longa nós sabemos, né? Que tem muitas coisas aí que eu ficaria horas e horas conversando com vocês. Agora, nessa confusão aí, eu quero que vocês pensem o seguinte, tá? Como que o espiritual entra nisso tudo? Como é que vocês acham que a gente pode ter um discernimento sobre tudo o que está acontecendo? O que a gente sente? Quais são as energias? Então, nos outros vídeos, eu também quero explicar para vocês qual é o processo que nós, seres humanos, estamos passando. E é muito importante que vocês compartilhem esse vídeo, porque eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para vocês. Por causa dessa tribulação. Os médiums, principalmente, na verdade todos nós somos médiums, né? Mas as pessoas sensitivas, elas já estavam sentindo isso há muito tempo. Então, fica aqui no meu perfil que vai ter muito vídeo legal. Eu vou disparar vários vídeos porque pra você entender o passo a passo, tá? Senão você não vai entender o sentido dos vídeos, vai ficar sem nexo. Vamos lá. No meio dessa bagunça vai surgir uma mulher. Me vem muito uma mulher de cabelo... Eu não sei quem ela é, tá, gente? Porque eu tô vendo ela de costa. Eu vejo uma mulher muito autoritária. Ela tá de cabelo castanho, um cabelo castanho escuro, assim, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul a gente fala assim, né? Castanho. E ela se dói por um homem. Por um homem da política. E ela entra aí também nessa treta. Só que... desculpe o palavreado, vão descer a lenha na pobre, tá? Vão chamar ela assim, ó, de tudo quanto é coisa, que as coisas que ela fala não tá fazendo sentido, e que tal, e que tal. Só que bem no fim, a mulher vai estar com a razão, tá? Então, eu vejo que essa mulher vai ser muito falada, inclusive nos próximos dias. O que vai começar a acontecer? Gente, eu juro pra vocês que eu ficaria aqui com vocês, gente, horas e horas conversando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu adoro, porque isso aí são coisas que eu vejo há muito tempo, né? Então, o que vai acontecer? Que nós estamos no apocalipse, todo mundo sabe? Será que alguém duvida ainda? Será? Então, veja bem, agora eles vão começar a mexer com a questão bancos. O nosso din-din. Isso era algo também que eu já tinha previsto pra vocês. 2026, 2027 e 2028 serão anos, como é que eu posso explicar para vocês? Decisivos, tanto para a política, quanto para a nossa questão humanitária e para as pessoas escolherem coisas, de que lado estamos. Só que isso não é o certo, escolher um lado, tá, gente? Depois eu vou explicar por quê. Vai ter muitas questões envolvendo também religiões, tá? Eu vejo muitas igrejas, questão que envolve religião vindo à tona. Inclusive, uma das coisas que vai repercutir muito em 2026 é sobre a Igreja Católica. Algum tipo de segredo pode ser revelado, trazendo muito alvoroço. Eu tenho uma sensação de um homem revelando coisas sobre a Igreja Católica, tá? A gente não tem a ver sobre, acredito ou não. É o que eu estou falando que vai acontecer na mídia, tá bom? Vamos para o próximo vídeo. E aí, gente, nesse vai e vem todo, vai acontecer, como eu falei pra vocês, mudanças significativas em todo modo que o brasileiro vive. O espiritual está me mostrando que tem... Gente, presta atenção nessa previsão, porque isso é muito sério, tá? O espiritual está me mostrando que tem algo grave que está sendo escondido do povo brasileiro e que vai vir à tona. A sensação que me dá é que muitas pessoas, elas tendem a mudar de ideia sobre... Por exemplo, assim, eu tenho uma percepção sobre essa pedra. Tipo, pra mim ela é um verde claro, mas pra ti pode ser azul claro, entende? A gente vai passar a ter um olhar mais panorâmico
das coisas, principalmente quem está em desenvolvimento mediúnico. Eu já vou explicar também isso pra vocês, que hoje eu tô com o chakra da comunicação bombando. Então, o que acontece? O espiritual me revela que as mudanças serão grandiosas. Ele me fala que teremos a morte de... Presta atenção no que eu vou falar pra vocês, tá, gente? Teremos a morte de 3 pessoas da política muito importante, entre aspas. Tá? Porque eu falo entre aspas porque eu não sei o que é importante pra ti, né? Cada um tem sua visão. Entre essas pessoas está uma mulher. E o espiritual, ele me revela que vai ter uma movimentação espiritual muito forte em cada estado referente às políticas. Que vai ser levantado outras pessoas para governar impérios. É essa frase que o espiritual me mostra. Tá? Gente, eu vejo eu já tinha visto essa visão. Eu já tinha visto ano passado, gente. Eu vejo um monte de homem de branco carregando um caixão e em cima desse caixão uma bandeira do Brasil e umas músicas tipo meia... Ai, não sei, gente, umas músicas meio estranhas, assim. Chamou atenção as músicas que tá tocando nesse momento. E eu vejo as reportagens falando, e se encerra um ciclo. A sensação que me dá é que nós vamos perder um homem do Brasil de uma forma súbita, tá? E o Brasil entra em choque com isso. E isso vai ser em 2026, porque você sabe que as minhas previsões, algumas demoram 2, 3 anos, que já teve muito disso. Inclusive, tem muitas previsões minhas que estão de 2023 que estão acontecendo agora, tá? Então, a outra coisa que me vem... Agora eu acho que eu vou usar um pouquinho das cartas, tá? Pra vocês. Parei que eu vou no próximo vídeo, porque isso aqui vai ficar muito louco. Bom, agora eu vou pegar as cartas pra gente fazer um compilado em geral de coisas do Brasil e do mundo, que eu sei que vocês gostam muito que eu use as cartas também. Então vamos lá, previsões. Vou mandar apertar meu relógio. Gente, eu tô muito magra, vocês não tem noção o quanto eu emagreci. Meu Deus do céu. Isso que eu tô de 4 meses já, né? Previsões Brasil e mundo, vamos lá. Vamos lá, espiritualidade maravilhosa, espiritualidade poderosa. Somente a verdade, que a luz esteja aqui comigo. Todos os portais negativos sejam fechados. E que fique aberto somente os portais positivos. Brasil e mundo. Bom, gente, de primeiro momento, aparece muito aqui pra mim. Nossa, gente, que estranho. Porque aparece um perigo iminente na vida de uma mulher. Eu vejo como uma mulher que saiu a carta da cobra, a carta do buquê de flor, tá? E o lírio, pra mim, tá representando que essa mulher tem cabelo claro. Essa pessoa, ela pode passar a fazer uma cirurgia e vir a desencarnar. Pode ser por um erro médico, tá, Chay? Mas isso acontece milhares de vezes no ano, no dia. Só que acontece, essa pessoa é da mídia. Essa pessoa é uma pessoa famosa da mídia. Então pode ser ou... Porque a carta do corte fala muito de cirurgia ou um acidente, tá? Porque a carta do corte fala muito de algo súbito. Que deixa as pessoas, tipo assim... Que? Chocada, não esperava, tá? Então que Deus deu grande livramento a essa pessoa. Olha só, gente. Eu vejo 2 coisas muito importantes aqui, tá? Uma delas é um protesto. Pessoas em frente à casa de uma pessoa da mídia. Provavelmente de um político, tá? Porque aqui me mostra claramente. Requerendo uma resposta de algo.
Eles meio que invadem esse local, ou a casa do político, ou o lugar que o político está, tá? Eles vão lá questionar algo, e nisso, aqui me mostra algumas prisões e também alguns feridos, tá? Isso vai virar muita notícia. Vai gerar, né? Vai ter um outro ataque terrorista, tá, gente? Ai, eu não podia falar essa palavra, né? Para que não derrube. Vai ter outro ataque terrorista aí, tá? E é de outro país. E, novamente, esse outro país que será atacado vai ser pego de surpresa. Eu vejo um homem castanho, gente, ele se metendo e dando uma ordem. Ele dá uma ordem, tipo assim, se vocês não fizerem isso, a gente vai atacar agora. Não é amanhã, é agora. E essa pessoa não vai acatar o que ele fala e vai ter esse ataque, vai deixar muitos mortos e feridos. Por isso que eu falei pra vocês, não acabou. Tá, gente? Não acabou. Presta atenção no que eu tô falando. É engraçado porque aqui me mostram a carta do Sol e da Lua remete a um eclipse. Eu vejo que surge um eclipse do nada, tipo assim, meio que, não sei se os cientistas vão prever ou se tá previsto, mas eu creio que não, porque é uma coisa que aparece subitamente e é muito lindo de se ver. Mas vai ter uma explicação depois, tá, gente? Porque tá ocorrendo algumas mudanças muito grandiosas. Então, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, um eclipse ocorrendo. Gente, amanhã eu faço mais vídeos pra vocês, tá? Mas deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vocês vão sentir nos próximos dias meio que uma crise existencial. Vocês vão sentir como se fosse uma vontade de se conectar consigo mesmo, de estar em contato com a natureza. Eu já tinha comentado isso com vocês, só que nesses dias essa vontade vai estar maior, tá? Por quê? Nós que somos espíritos, as pessoas que estão em evolução, na verdade todos nós, né, gente? Elas vão começar, como eu falei pra vocês, lembra que em 2026 a gente ia começar a ver o mundo de outra forma? Elas vão começar a buscar meios de ficar bem, porque elas vão ver que o material não é tão importante assim. E também porque nós estamos sentindo que vai virar algo muito forte para o Brasil. Eu já tinha falado também isso pra vocês. Tá vindo algo muito forte e o Brasil tende a levar um susto. Terão militares de outros países no Brasil, tá, gente? Não, eu seria mentirosa se eu estivesse falando que vai ter guerra no Brasil, porque eu não vejo isso, mas vai ter uma ameaça. Então, vocês estão preparados pelo que eu estou falando pra vocês? E lembra que eu falei que teriam pessoas sendo convocadas do Brasil pra trabalhar, literalmente, na G, em outros países? Então, gente, vamos orar, vamos rezar, compartilhar esse vídeo e vamos orar, porque eu sempre penso que Deus, acima de tudo, Ele pode mudar a nossa vida, Ele pode trazer o nosso centro de volta. Porque eu também comentei com vocês que teriam muitas pessoas tirando as suas vidas por conta da pressão do mundo, por conta até mesmo da pressão estética, da própria internet, de querer se comparar ao outro. Então parem e pense um pouquinho nessa questão. Se volte mais pra você. Faça escolhas boas pra tua vida. Fique perto de pessoas que realmente você gosta. Não se force a nada. Não é momento de se forçar nada, tá? Eu vou então, pra finalizar, tirar uma mensagem pra vocês. E eu prometo que amanhã eu estou aqui de novo, tá? Então se concentra. Fecha os teus olhos. Eu vou tirar 3 cartinhas aqui, você escolhe uma. 1, 2, 3. Respira, concentra. Número 1. Mesmo que você não perceba, é lindo ver o seu florescer. Tudo ficará bem e todo o seu empenho será reconhecido. Prepare-se para dar o próximo passo. O universo te guiará. Olha que linda essa mensagem, né? Vamos para o 2 então. Essa é a carta da confirmação.
Existe algo que você quer muito realizar e esta carta é para confirmar que sim. O que você tanto sonha está prestes a se concretizar. Você tem um mérito nisso. Tudo que passou será recompensado. Há muita luz chegando neste momento da sua vida. Ó. Então é sim, né, a resposta. Terceiro, você sempre pode escolher entre achar doloroso por não conseguir agir ou sentir desconfortável por estar agindo. A primeira opção não te leva a lugar nenhum, já a segunda te apresenta um novo mundo. Escolha o mais. Você nasceu para viver o sobrenatural. E o sobrenatural de Deus, tenho certeza. Um beijo e até amanhã. Oi, gente, tudo bem? Tô aqui me preparando para ir tomar banho, tirar make. E, nossa, aqui tá frio. Eu não ia fazer esse vídeo, até porque nem tô arrumada pra isso, né? Já tinha colocado uma roupinha pra deitar, descansar um pouco e depois de tomar banho, mas vamos lá. Eu vi algumas coisas sobre a André Surak. Eu tô chocada. Eu tô chocada no nível que eu acho que as pessoas, elas não têm mais o cérebro. Elas estão perdendo os neurônios pouco a pouco. Agora, a culpa é dela? A culpa é do filho? Sabe de quem é a culpa? A culpa é da sociedade que vive consumindo pornografia e tudo que é coisa absurda que acha que é normal. A culpa é daquela pessoa que compra conteúdo adulto de uma pessoa que não tem uma faculdade, mas ganha milhões em uma plataforma mostrando o seu corpo que é sagrado. Não tenho nada contra, mas eu estou explicando qual o motivo dela ter chegado a esse ponto. Pela espiritualidade, na cabeça dela, ela achou que isso iria bombar. Que mesmo que fosse marketing, ela iria usar aquela frase que eu nem vou falar, que quando você era pequeno, não sei o que, agora eu que não sei o que lá, que eu nem vou repetir porque é extremamente ridículo. Aí você percebe que o mundo não tem mais jeito. Aí você percebe que uma pessoa que passa a vida inteira trabalhando, tentando abrir um comércio, não consegue. Mas uma pessoa, para pensar em idealizar uma frase dessa, é porque ela tem gente que compra. Ou vocês acham que vai ter gente que não vai comprar? Agora, deixa eu fazer um questionamento para você. Você acha normal? Gente, eu vi um vídeo de uma garota de programa falando que quando ela ia sair com os caras pediam para que ela vestisse roupa de criança. E por que isso? Será que não há um tom de pedo aí? Isso já existe há muito tempo. Só que as pessoas normalizaram. A prostituição, inclusive, hoje ela tem outro nome. Como eu falei, eu não tenho nada a ver com isso. Mas é por isso que chegou a esse ponto. De uma mãe querer usar o seu filho que saiu do seu ventre para conteúdo adulto. Agora, desculpem, mas mais uma vez eu falo, a culpa não é dela. Porque ela só está fazendo o que ela acha que as pessoas vão gostar, porque as pessoas que estão ao redor dela, as pessoas que compram conteúdo dela, gostam desse tipo de coisa. E simplesmente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Desde quando usar o filho, o pai, a mãe, o avô, a bisa é normal? E se isso existe, e se isso passou pela cabeça dessa criatura, é porque tem pessoas que consomem esse tipo de conteúdo. Tem pessoas que têm família maravilhosa, mas se perdem na pornografia, na prostituição, porque o que você vê nos vídeos pornográficos não é real. Aquilo não existe. Aquilo é fantasia da sua cabeça. Aquilo é para você satisfazer o seu ego, nada mais. E para trazer obsessores para sua vida. Uma pessoa decente jamais vai fazer uma coisa dessas, e eu sei que hoje em dia tá raro. Tanto que eu falei para vocês que a prostituição já ganhou até outro nome. Sendo que o outro nome nem significa isso. Nós estamos em um país, e eu vi um vídeo dessa moça falando que nós estamos num país laico, que ela pode, ela não falou com essas palavras, mas ela falou que ela pode fazer o que ela quer. Sim, ela pode fazer o que ela quer. Desde que ela não comece a mostrar uma coisa absurda, influenciar outras pessoas a fazer.
Porque, querendo ou não, tudo é influência. Ah, mas quem é que vai fazer isso? Sempre tem. Sempre tem as mentes perversas que só não fazem porque ninguém fez ainda. A partir do momento que alguém faz, que fizer, a pessoa já vai lá e faz atrás. Porque existe, presta atenção no que eu vou dizer, existe mentes doentes. Então deixa eu dar um conselho pra você. Cuida dos seus filhos, cuida da tua família. A prostituição é bíblica. Estamos no fim dos tempos. Hoje em dia é normal vender o seu corpo e literalmente vender a alma também. Ah, mas eu tô fazendo isso porque eu preciso me sustentar. Ok, tu precisa se sustentar, beleza. Só que isso vai acarretar problemas futuros lá na frente. Ah, mas o que tem a ver André Surak com a prostituição? Tudo a ver. Como eu disse, isso só acontece, essa ideia só surgiu na cabeça dela porque existem pessoas que consomem o conteúdo. Então, né, gente? Agora, deixa eu falar só mais uma coisa pra vocês, algumas coisas, né? Como é que tu vai ficar tranquilo em um mundo desse? Como é que tu vai ficar tranquilo em um mundo onde tu não pode confiar nem na mãe que gerou o seu filho? Hã? E deixa eu falar mais pra você. Sabe o que vai acontecer com essa moça no espiritual que Deus me revelou? Essa moça, ela tem duas tendências. Ou tirar a sua vida, ou descer a sepultura. E sabe por quê? Porque ela precisa de uma ajuda de desobsessão. Eu já venho falando isso há tempo, mas quando eu falava, ai, mas é o trabalho dela. Eu sempre digo, ok, é o trabalho dela. Gente, pelo amor de Deus que tá no céu. Vocês estão achando normal um trem desse? Que chimia é essa que vocês estão fazendo na Terra, no mundo? Onde famílias estão sendo estragadas por esse tipo de coisa. Tem homens que não desgrudam da tela do celular vendo pornografia. Porque eles acham que isso é normal, porque eu sou homem, porque é uma coisa saudável. Existem mulheres também que fazem isso. Através disso, escuta só, você que faz isso, você tá trazendo demônios pra dentro da tua casa. Tu tá se inferiorizando, dizendo, desculpa a palavra, eu sou um cocô e eu preciso fazer isso pra preencher meu ego. Isso é falta de Deus. Ai, como assim falta? É falta de Deus, além de ser falta de vergonha na cara, né? Então, essa moça, escuta o que eu tô falando pra vocês, 2026 é um ano de justiça, ela vai pagar. Ou ela desce a sepultura de duas formas. Ela enlouquece, ou ela vai parar numa cama de hospital e não tem mais volta. Então, que Deus tenha piedade. O que aconteceu, Peito? Bateu cabeça? Aonde? Deixa eu ver. O que, meu bebezinho? O que aconteceu? Aonde você bateu a cabeça? Meu filho, tu vai ser um ator da Globo, meu filho. Aonde que o Pê bateu a cabeça? Só pra ganhar carinho? É. Petinho, toma banho, Petinho? Olha esses cabelos aí. Meu filho de Deus, tem que ir pro banho, homem de Deus. Vocês viram aí o vídeo que está circulando sobre o Roberto Carlos? Eu vou deixar aqui pra vocês analisar. Então, ele tá com umas atitudes estranhas, mas eu já tinha revelado que isso iria acontecer. Chay, mas é a idade, isso e aquilo. Pois é, mas eu só vou ter certeza do que está acontecendo se eu consultar o meu baralho. Então vem comigo e fica até o final do vídeo e vamos ver. Espiritualidade, só fale a verdade. O que está acontecendo com Roberto Carlos? Roberto Carlos. Há algum perigo na vida de Roberto Carlos? Sim ou não? Somente a verdade, espiritualidade. Roberto Carlos. Gente, posso falar uma coisa pra vocês? A carta da cobra,
tá? Ela está virada de ponta cabeça, você sabe que tem um significado a mais, certo? Pra quem entende de baralho e estuda, né? Só que nesse caso, está falando sobre as veias da cabeça dele, tá? Então, ele sofreu algo na